alunas e alunos do Quinapse, eu sou a Carol e a gente vai trabalhar junto língua portuguesa aqui no canal. Então, dando continuidade às nossas aulas de classes de palavras, o assunto de hoje é adjetivo. Classes de palavras ou classes gramaticais nada mais são do que grupos de palavras com características semelhantes. O adjetivo é a classe de palavra que vai dar qualidade, que vai dar uma característica para alguma coisa. Essa coisa é o substantivo. Se você viu a nossa aula, você vai lembrar que o adjetivo faz parte do grupo nominal, junto com o substantivo que a gente já viu, pronome, artigo e numeral que a gente vai ver mais pra frente. Então, o substantivo é o núcleo desse grupo nominal e essas outras classes de palavras vão estar andando juntinho com ele, fazendo referência a ele. Vamos ver um exemplo de uma frase bem simples com adjetivo? Olha só. A moça é bonita. Aqui eu tenho o substantivo moça. A palavra bonita está dando uma característica da moça, é uma qualidade da moça, percebe? Bonita é o adjetivo nessa frase. Fácil, né? O adjetivo, ele não vai ter vários tipos e várias classificações igual ao substantivo, mas ele tem vários casos particulares que vale a pena a gente dar uma olhada para você não ficar perdidão no vestibular. Primeiro que a gente vai ver é sentido literal e figurado. Olha só o exemplo. A massa da torta ficou muito mole. Tem o adjetivo mole aqui fazendo referência à massa da torta. Carla é muito mole com você. Tem o adjetivo mole fazendo referência a Carla. Nessa primeira frase, eu estou querendo dizer que se eu encostar na massa da torta, se eu apertar a massa da torta, ela tá mole. Na segunda frase, eu não estou querendo dizer que se eu pegar a Carla, ela é mole. Estou querendo dizer que ela é pouco rígida. Ela tá pegando leve demais com alguém. Então, é o sentido figurado do adjetivo, certo? Não é muito difícil, né? O adjetivo, igual ao substantivo, ele vai ter flexão, ele vai sofrer variação, de gênero, número e grau também. Só que, por exemplo, gênero, não faz sentido a gente falar masculino e feminino de uma característica, mas sim de seres. Então, gênero de adjetivo a gente vai falar em uniforme e biforme. Segura aí que a gente já volta. Número, plural e singular, igual do substantivo. E grau a gente vai falar em comparativo e superlativo. Vamos dar uma olhada no gênero? Gênero uniforme quer dizer que o adjetivo vai ter uma forma para substantivos tanto masculinos quanto femininos. E gênero biforme, o adjetivo vai ter uma forma específica para o masculino, uma forma específica para o feminino. Olha o nosso exemplo. A vendedora é hindu. Hindu aqui é o meu adjetivo, tá vendo? É uma característica da vendedora. Se eu tivesse escrito o vendedor é hindu, percebe que o adjetivo fica igual? Ele só tem uma forma, então é um adjetivo uniforme. Agora, o gato é medroso, a gata é medrosa. O adjetivo medroso, ele tem uma forma para masculino, uma forma para feminino. É um adjetivo biforme. Simples assim. Em relação a número, plural e singular, a gente tem que ficar esperto com adjetivos compostos. Lembra do substantivo composto? Duas palavras que juntas formam uma coisa só? Adjetivo é igual. Para plural de adjetivo composto, a regra geral é coloca o plural só na última palavra. Só que tem algumas exceções. Olha só. Leia poesias luso-brasileiras. Aqui, luso-brasileiro é o meu adjetivo para poesias. Mas poesias está no plural, então luso-brasileiras fica no plural também, só a última palavra, regra geral. São dois primos surdos-mudos. Aqui o meu substantivo está no plural. Meu adjetivo entrou no plural também, mas foram as duas palavras. Então, surdo-mudo é um adjetivo onde as duas palavras vão entrar no plural. Olha esse aqui, que esquisitão. Comprou 3 camisetas verde-limão. Verde-limão é a característica da camiseta, só que nenhuma das palavras entrou no plural. Não é que eu escrevi errado. Adjetivos relativos a cores, quando eles são compostos, nenhuma das palavras entra no plural mesmo, tá? É uma regra. Ah, professora, mas como que eu vou saber quando que eu vou colocar plural só na primeira, só na segunda, em nenhuma? Lendo, fazendo exercício e praticando. A única regra aqui que vale a gente dar uma decoradinha é essa da cor quando é adjetivo composto. Próximo, então, é o grau. O grau a gente vai ter o comparativo e o superlativo. O grau comparativo vai comparar dois substantivos em relação à mesma característica. Pode ser comparativo de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. É facinho esse aqui, olha só. Meu vestido é mais comprido do que o seu. Olha a comparação aqui. Mais do que. Eu estou comparando o comprimento do vestido com um outro vestido. Mais comprido quer dizer
superioridade. Ele é superior no comprimento em relação ao outro vestido. Então, comparativo, superioridade. Meu vestido é tão comprido quanto o seu. Ó a comparação. Tão quanto. Então, ele é igual comprido. Comparativo de igualdade. Meu vestido é menos comprido do que o seu. Menos do que. Então, é comparativo de inferioridade. Em relação ao comprido do vestido, o meu é menos comprido do que o seu. Ah, mas isso não quer dizer que ele é mais curto? É. Só que, olha só, eu escrevi menos comprido do que o seu. Tá vendo a palavra menos? É comparativo de inferioridade. Então, não vai se confundir aí pensando na característica, tá bom? O superlativo vai comparar, em relação à mesma característica, um substantivo em relação a todos os outros existentes no universo naquele contexto. Então, olha só. Meu vestido é o mais comprido da festa. Olha aqui o mais comprido da festa. Então, em relação a todos os outros vestidos, o mais comprido é o meu. É um superlativo relativo de superioridade. Meu vestido é o menos comprido da festa. Então, comparando com todos os outros vestidos, o meu é o menos comprido, relativo de inferioridade. O superlativo tem alguns superlativos literários que vocês já ouviram falar, que é aqueles agradabilíssimo, lindíssimo, paupérrimo, que existem tabelas para vocês olharem nos livros, mas não vale a pena ficar decorando não, tá? Você consulta a tabela de vez em quando, se você precisar, mas gramática a gente aprende na prática. O que dá para falar desses superlativos é que na linguagem coloquial eles também aparecem um pouquinho disfarçados. Olha só. Ele foi super agradável comigo. Tá vendo esse super agradável? É como se eu tivesse escrito agradabilíssimo, mas tá escrito super agradável. Tá vendo? É um superlativo disfarçado ali na linguagem coloquial, linguagem cotidiana mais informal. A prova estava fácil, fácil. Esse fácil, fácil aqui é a mesma coisa que facílimo, outro superlativo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Esse empresário é podre de rico. Riquíssimo. Tá vendo? Então, tem que prestar atenção que nesses textos coloquiais, o superlativo ele pode aparecer ali meio mascarado. Só para reforçar aqui, linguagem literária, linguagem coloquial, a diferença delas é em relação à situação. Uma vai ser mais adequada para uma situação, outra para outra, mas não quer dizer que uma é melhor do que a outra ou superior do que a outra, certo? Superlativo não vai ser sempre exaltando a característica. Às vezes ele pode aparecer dando uma ideia de tom depreciativo. Olha só. O homem é um magnificentíssimo mentiroso. Olha que grandão esse superlativo aqui. Só que você tá vendo que eu tô exaltando a característica mentiroso? Então isso aqui tem um efeito negativo. Deu para notar? Outro caso importante do adjetivo é a locução adjetiva. O que é isso? É uma preposição e um substantivo que, andando juntos, tem um valor de adjetivo. Olha só. Era do gelo. Você está percebendo aqui, ó, do gelo, do é a preposição, gelo é um substantivo. Só para vocês não ficarem muito perdidos, a gente vai ver preposição mais para frente, mas preposição é uma palavra que vai ligar outros dois termos, tá? Então aqui eu não tenho nenhum adjetivo direto, só que os dois juntos estão dando um sentido, estão dando uma característica para era. Esse valor aqui é de adjetivo, tá vendo? As locuções adjetivas geralmente podem ser substituídas por um adjetivo específico. Nesse caso aqui, era glacial, certo? Agora, sobre aspectos semânticos do adjetivo, dependendo do posicionamento que o adjetivo está na frase em relação ao substantivo, o sentido da frase vai mudar. Isso aparece bastante em exercícios, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. Olha só. Era uma falsa vendedora, era uma vendedora falsa. Tá percebendo que a diferença de redação aqui, dessas duas frases, é a posição do adjetivo falsa. Mas, olhando com cuidado, quando eu digo era uma falsa vendedora, a impressão que eu tenho é que essa pessoa não era uma vendedora, é uma impostora. Na segunda frase, era uma vendedora falsa, eu tô falando que ela é uma pessoa falsa, sabe? Falciane. Então, vendedora falsa. Isso tudo muda só com a posição do adjetivo. Outra coisa que pode acontecer também mudando a posição do adjetivo é a ênfase que esse adjetivo tem em relação ao substantivo. Olha só. Esta é uma casa bela, esta é uma bela casa.
De novo, o adjetivo aqui mudou. Essa é a única diferença entre as minhas duas frases. Só que quando eu coloco o adjetivo antes, nessa segunda frase aqui, esta é uma bela casa, não dá a impressão que a casa que você enfatizou mais, que você fala é uma casa bela? Então, pode ser cobrado também que se o adjetivo fica antes do substantivo, enfatiza aquele adjetivo, certo? Última coisa que a gente vai ver, que é para vocês ficarem espertinhos para as próximas aulas, é a mudança gramatical da palavra. Olha só, a empresária estava errada, a empresária fala errado. Aqui eu tenho errada e errado. Na primeira frase, errada está concordando com a empresária, tá vendo? Em gênero e número. E é uma característica da empresária. A empresária estava errada. Nessa segunda frase, você tá vendo? Ó, empresária está no feminino. Errado está no masculino. Ué, escreveu errado? Não. Errado aqui é um advérbio, tá vendo? É uma característica do verbo, da fala. É o jeito que ela fala que tá errado e não o substantivo. Então, essa foi nossa aula de adjetivo. Entra no nosso site para olhar nossas aulas, curte nossa página no Facebook. Se você gostou do vídeo, curte, deixa seu comentário e até a próxima aula.